Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar aprendendo lições do céu com a vida de Jó. A gente vai passear pelo capítulo 29. Nesse capítulo, Jó ele vai dizer de como que era a vida dele antes dele começar a passar por aquelas provações. E ele já começa lá no verso 2 e no 4 dizendo assim: como tenho saudade dos meses que se passaram, como tenho saudade dos dias do meu vigor. E aí lá no verso 7 ele vai começar a descrever como eram esses dias. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e as suas línguas colocavam-se ao céu da boca. E lá no verso 21 e no 22, olha o que ele vai dizer. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Ou seja, a gente consegue ver aqui que Jó era uma pessoa muito prestigiada por seus conselhos, por suas palavras. E sempre que ele chegava lá na porta da cidade, todas as pessoas paravam para poder escutar ele. Só que aí o que me chamou a atenção nesse capítulo está lá a partir do verso 11, porque ele diz assim: todos os que me ouviam falavam bem de mim e quem me via me elogiava. Pô, beleza, mas olha o que ele vai falar no verso 12 agora. Pois eu socorri o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Ou seja, o que eu aprendi aqui de cara? Que Jó ele não era só admirado pelas coisas que ele falava, mas sim também pelo que ele fazia. Ele não só tinha uma pregação bonita com a boca, mas ele agia, ele ajudava as pessoas. E aí olha como é que ele vai continuar dizendo a respeito do que ele fazia. O que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Olha agora no verso 15. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Ou seja, Jó ele era uma pessoa que estava sempre disponível para poder ajudar quem precisava. Sempre que ele encontrava alguém com dificuldade, ele ajudava. E é por isso que ele era tão admirado, tão elogiado. E enquanto eu li esse capítulo, logo me veio uma ligação com a vida e com o ministério de Jesus. E aí eu procurei um texto e achei o texto de Mateus 9, verso 35 e 36. E esse texto vai dizer, né, como que Jesus viveu aqui na terra. Diz assim o texto: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Ou seja, Jesus ele era uma pessoa que ensinava e pregava. A gente conhece Jesus como mestre, porque ele ensinava e nos ensina até hoje com autoridade. E as palavras de Jesus transformam. Só que, além de ele ser o mestre, olha o que o texto vai continuar dizendo. E curando todas as enfermidades e doenças. Agora olha o verso 36. Ao ver essas multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, além de Jesus ser nosso mestre, ele também é o nosso bom pastor. Ele viu a multidão aflita e desamparada e ele teve compaixão dela. E Jesus fazia isso com praticamente todas as pessoas aflitas e desamparadas que apareceram na frente dele. Ele sempre estava disposto a ajudar, ele sempre ia até a pessoa ou permitia que a pessoa chegasse até ele e ajudava ela. E aí a reflexão que me veio foi, algumas vezes Deus ele permite que a gente também fique diante de necessidades, que a gente encontre pessoas precisando de ajuda. E o que a gente faz quando a gente passa por isso? Será que a gente só se preocupa com a nossa pregação, que a gente fala com a nossa boca? Ou a gente também está disposto a agir, a ajudar realmente? E aí outro texto que me veio foi o que está lá em Mateus 25, lá no verso 40. Olha o que diz a Bíblia. O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ou seja, quando a gente está ajudando e abençoando o nosso irmão, o nosso próximo, a gente está fazendo para Deus. Então, acho que essa é uma das maiores pregações que a gente pode dar, as nossas atitudes, o nosso amor pelo próximo, que vai fazer com que a gente tenha compaixão e ajude, estenda a mão. Então, espero que essa reflexão fale ao seu coração e muito obrigado por ter assistido até aqui.
Valeu!